Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, hoje com um tema super especial, ok? Vamos recapitular aquilo que nós já estudamos. Nós já estudamos na literatura o conto e o poema, e hoje nós vamos estudar a organização de um outro gênero literário que é o texto dramático. Vamos lá, vamos compreender e entender como que é a estrutura desse gênero que é tão especial. Olha só, eu separei para vocês duas imagens. Observe elas para a gente poder fazer uma análise. Eu vou te perguntar o que parece que está acontecendo em cada uma delas. O que compõe essas imagens? Como são os personagens? Você imagina alguma história que está sendo contada? Qual? Você pode definir? Observe cada um dos detalhes. Vamos analisar? Vamos refletir, olha só. A primeira imagem é um palco com cortinas vermelhas e a segunda já é a encenação de uma história. Todas elas fazem parte do universo teatral. A cena mostra um personagem alado e outros personagens com vestimentas simples. Parece haver ali um conflito entre o homem abaixado e aquele que o domina. Olha só a segunda imagem. Há um efeito de iluminação sobre as asas do personagem. Esse efeito cria um contraste, destacando-os dos demais que estão ali com as cores escuras do fundo e os outros personagens, mesmo que estão à frente, tá ok? As duas imagens, elas mostram elementos de uma peça teatral. A segunda imagem mostra a cena da peça A Tempestade, de William Shakespeare, que foi encenada pelo Grupo de Divulgação da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2006. Observe para vocês verem que tudo ali está conversando na cena, mas como que a gente vai reproduzir isso no nosso texto? O teatro é uma modalidade artística que surgiu desde a antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuíam importante função social. Os espectadores esperavam o momento da apresentação que poderia durar um dia inteiro. E olha só, a função, fique atento, a função da aula de hoje é estudar o texto teatral. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. O texto teatral ou dramático, como eu falei para vocês, são aqueles que são produzidos para serem representados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou em prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas pelos seus produtores teatrais, ok? Esses textos possuem características bem distintas, peculiares, e se distanciam dos outros tipos de texto pela principal função deles, que é atribuída, que é a encenação. Então, no meu texto, eu preciso ter todos os artifícios para conduzir a encenação desse texto. Vamos ler aqui a peça de Maria Clara Machado, João e Maria. Observe que eu começo assim. Primeira cena. Na casa dos pais. A madrasta e o pai discutem. Madrasta. Então está decidido. Temos que nos livrar dos meninos. O dinheiro não dá mais. Pai. Mas são meus filhos, mulher. Não posso fazer isso com eles. Madrasta. O que adianta esperar mais, marido? Não temos nem comida, nem roupa, nem nada para dar a eles. O melhor é deixá-los na floresta. Quem sabe eles podem se virar e arranjar o que comer? Joãozinho é muito esperto e Maria também. Pai, não posso imaginar meus filhinhos sozinhos na floresta. Madrasta, se você ainda arranjasse um emprego, estou cansada de trabalhar o dia inteiro para nada. Pai, vou sentir tanta falta deles. Madrasta, sentir falta não enche barriga de ninguém. Vá logo pegar seu machado e vamos levá-los hoje mesmo para a floresta. Pai, então vá pegar uns agasalhos para eles não morrerem de frio na floresta. Vou buscar o meu machado. Os dois saem, entram João e Maria, que ouviram tudo. As características e os elementos essenciais do texto dramático são essas. O texto dramático pode ser produzido para ser representado e não contado. Geralmente não existe um narrador. Esse é um dos fatores que difere dos demais textos narrativos.
A linguagem na cena apresentada da peça João e Maria é expressiva, dinâmica, dialógica, ou seja, existe um diálogo entre os personagens, corporal e gestual, porque existe toda uma encenação, e assim deve ser a linguagem do texto dramático. A linguagem teatral é dialógica, no entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamada de monólogo, ok? E expressa os pensamentos e os sentimentos da pessoa que está atuando. Elementos do texto dramático. Pega o caderninho e a caneta para anotar aí as principais funções que estão aí no texto. A cena lida tem dois personagens que têm um diálogo ali entre eles. E tem a marcação das falas. É imprescindível eu colocar o nome daquele personagem que está falando para que o diálogo seja facilmente compreendido. Então tem lá escrito madrasta e vem a fala da madrasta. O outro, o pai, e vem a fala do pai. Observe que os personagens são classificados em principais e secundários. E também tem os figurantes. Os personagens principais também são chamados de protagonistas. Os personagens principais são João e Maria, que entram depois da primeira cena, ok? Elementos do texto dramático. Além da linguagem diferenciada e dos personagens, verificamos nessa cena mais elementos no corpo do texto, que caracteriza como texto dramático, olha só, cena. Eu estou dizendo qual é a cena que vai ser gravada, qual a cena que vai ser encenada. E aí, o trecho lido trata-se da primeira cena. Tem o espaço que eu vou definir. O espaço cênico determina o local em que está sendo apresentado a história. O espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações do personagem. Aí, no caso, na casa dos pais, ok? E o tempo. O tempo são divididos em algumas classificações. Observe, ele é classificado no tempo de representação, que eu tenho a duração da cena, da história que está sendo narrada, o tempo de ação, que são os anos ou a época que se desenrola o conflito dramático, e os fatos que são narrados então na história. E o tempo da escrita, se é no presente, no passado, como que está sendo escrito o corpo do texto, a fala dos personagens, ok? E os elementos do texto dramático podem ser colocados dentro da estrutura e as rubricas. A estrutura é o texto principal, que apresenta a fala dos personagens, se for um monólogo ou um diálogo. O texto secundário, que inclui as rubricas, são as indicações de cenário, figurino e outras indicações de cena, descrevendo tudo aquilo que acontece. Fulano sai, fulano entra, a luz acende, fulano entra pensativo, para descrever tudo aquilo que o personagem tem que demonstrar para aqueles que estarão assistindo. As rubricas, e eu faço uma ressalva aqui para vocês, que não é rúbrica, porque não é uma proparoxítona, é rubrica, podem ser colocadas no início do texto. Essas são uma espécie de rubrica geral, que vai demonstrar aquilo que acontece. Já as demais aparecem durante ou depois das falas e podem indicar ações, como eu disse, entrar e sair, e as intenções que a fala carrega, os estados emocionais, o entusiasmo, a alegria e tudo isso que eu já falei para vocês. Os elementos do texto dramático também são colocados aqui. Observe no nosso texto o destaque que eu fiz para vocês. As rubricas colocadas nas linhas, elas são sempre colocadas em linhas separadas, muitas vezes entre parênteses e escritas em itálico. Então a gente está vendo aqui a estrutura do texto. Então eu vou ter primeiro a marcação da cena e logo abaixo a nossa rubrica. Olha aí ela aparecendo para vocês em itálico e separado do meu corpo do texto. E lá embaixo também outra rubrica que indica que os dois têm que sair para que João e Maria entrem, ok? O texto dramático também apresenta um enredo bem definido e uma organização dos elementos, ok? Da narrativa. Tem a situação inicial, tem um conflito ou complicação, a gente pode usar os dois nomes, que determina as peripécias da peça, tudo aquilo que vai acontecer. Tem também o clímax, que é o momento de maior tensão, que a gente fica aguardando para que aconteça e para que venha também a solução, que é a nossa situação final.
O enredo, na nossa cena aqui que foi apresentada, é uma adaptação do clássico dos irmãos Grimm, em que a madrasta de João e Maria, vendo a fome e a pobreza tomarem conta da família, convence o pai das crianças a abandoná-las na floresta. E aí o restante da história não aparece na primeira cena, mas nós sabemos, né, que eles são deixados na primeira vez, eles conseguem voltar. E da segunda vez, eles não conseguem porque a madrasta deixa eles numa parte mais profunda da floresta e eles encontram depois uma casa de doces, ficam muito felizes por causa disso, mas lá dentro mora uma bruxa malvada e toda a história que acontece. Os momentos da narrativa têm destacado no nosso texto a primeira cena da peça, que corresponde à situação inicial, que logo terá uma complicação nas próximas cenas, quando as crianças serão abandonadas na floresta, que é uma maior tensão quando elas não conseguem mais voltar para casa. No texto dramático, nós temos duas situações que são encenadas em palco, que é a comédia e a tragédia. Tá? Na tragédia se encenam ações dolorosas da condição humana. São os textos mais carregados, mais pesados de sentimento, que fazem também reflexões acerca do cotidiano. E já na comédia tem um objetivo completamente oposto, que é o riso, né? A cena mostrada na aula, percebemos logo que vai ser uma tragédia, porque eles passam fome, são abandonados, né? Muito embora o final seja feliz, mas não é uma cena de riso, então é uma tragédia. As máscaras que simbolizam o teatro são representadas pela comédia e pela tragédia, como estão aí demonstradas no vídeo para vocês. Vamos exercitar o que nós aprendemos de acordo com a estrutura do texto teatral? Olha lá, eu separei para vocês. Peça de teatro Lua Nua, de Leila Assunção. Olha só que no início eu já tenho uma letra diferente. Observe aí que depois eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Sala de jantar de um sobrado de classe média ascendente. Em primeiro plano, Silvia e Lúcia, um casal entre 30 e 35 anos, sentados à mesa enquanto esperam o café. Leem o jornal, cada um concentrado em sua página. Ambos estão arrumados para sair, mas ela ainda está de chinelos, roupa solta sem cinto. Na mesa, xícaras e algumas frutas apenas. Em segundo plano, a sala de visitas. No fundo, à direita, uma porta de entrada e uma janela bem ampla com cortinas. Uma escada leva para a parte superior do sobrado, um carrinho de bebê, um bebê conforto e brinquedos espalhados denunciam a presença de uma criança na casa. Lendo, Silvia morde uma maçã e começa a rir. Silvia: o que a gente vai fazer? Lúcio: é um problema mesmo, só que estou atrasadíssimo, depois você me liga para dizer como é que resolveu por hoje. Silvia: espere aí, Lúcio, acho que você não entendeu ainda. A saída da Dulce é um problema nosso e não apenas meu. Lúcio: mas foi você quem despediu a moça. Você causou o problema. Agora resolva você, ora. Silvia: ela extrapolou todos os limites. Poderia ter sido com você. E é como se ela tivesse pedido demissão. É um problema da nossa casa a ser resolvido, portanto, conjuntamente. Lúcio: só que eu tenho a entrevista com os americanos às 10h30 e estou atrasado. Silvia: mas eu também tenho uma entrevista às 10h30. Lúcio: não vai querer me comparar agora com essa sua entrevista com o meu trabalho, vai? Silvia: a minha entrevista é uma frescura? O seu trabalho é mais importante que o meu. Lúcio: não é bem isso. Silvia: Diga, responda, Lúcio. É mais importante? Lúcio: pronto. Quis escutar, escutou, Silvia. É claro que o meu trabalho é mais importante que o seu. Silvia: por quê? Lúcio: porque, ora, não vamos agora começar uma discussão mesquinha. Eu me nego a ser ridículo. Silvia: pois eu proponho que sejamos. Lúcio: Silvia, eu estou atrasado. Não tenho tempo para debates.
pega a pasta e vai em direção à porta da rua. Silvia, tem razão, também estou atrasada, não tenho tempo para debates. Pega a sua pasta e também vai em direção à porta. Lúcio, quer parar de brincadeira? Silvia, por quê? O seu trabalho é mais importante que o meu, Lúcio? Observe, na questão número 1, em um texto dramático, as ações são interligadas para formar um enredo, ok? Então, o enredo é organizado em etapas. A situação inicial, como eu já disse para vocês, a complicação, o clímax e a situação final. Qual foi o problema que indicou o conflito dessa cena? A mensagem, né? Nessa passagem, a Silvia e Lúcio discutem sobre quem ficará com o bebê Júnior, filho do casal, após a demissão de Dulce, a funcionária da casa. Vocês observam lá no texto que ela falou. E agora, como é que nós vamos resolver? A saída da Dulce é um problema nosso. Como que nós vamos fazer? Nesse trecho fica bem claro isso. Na questão número 2, a gente vai retomar o seguinte trecho, que diz assim: Lúcio, Silvia, eu estou atrasado, eu não tenho tempo para debates. Pega a pasta e vai em direção à porta da rua. Considerando que se trata de uma peça de teatro, qual a função da frase entre parênteses? São as rubricas, como eu já disse para vocês, que são as indicações de como os personagens devem agir. Lá no início do texto, eu falei para vocês que a letra também já estava diferente, que é a rubrica inicial, que aclimanta toda a cena. Para eu fazer essa peça de teatro, eu tenho que reproduzir tudo aquilo que lá está escrito para desenvolver a minha história. Recapitulando, a palavra drama vem do grego, que significa ação. E logo é um acontecimento ou situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada. O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Os atores encenam e dialogam através das personagens para contar a história. Além disso, apresentam outros elementos, como o discurso direto, que é a fala direta dos personagens, atores, plateia, palco, cenário, figurino, sonoplastia, a linguagem corporal e gestual, a iluminação e todos os componentes que são necessários para o desenvolvimento de uma peça de teatro. Eu encorajo todos vocês a fazer uma peça de teatro, escrever, observe como que é estruturado o texto para que quando as outras pessoas forem ler a sua peça de teatro, consigam encená-las em qualquer lugar do mundo, ok? Então vocês têm muito talento para escrever e serem grandes dramaturgos. Tem mais exercícios lá no portal, acesse www.eduque.ce.ac.gov.br para tirar suas dúvidas e também assistir essa videoaula que vai estar lá para vocês. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau para todos!